Galera, chegamos então aqui ao nosso vídeo do número 2 e a gente vai estar trabalhando agora a parte da equação geral da reta, tá? A equação geral da reta, vídeo do número 2. Equação geral da reta. Quando é conhecido dois pontos presentes na reta, calcularemos através da regra de Sarros ou Sarri. Então vamos lá. Lembra que no primeiro caso a gente tinha apenas um ponto, sabia o valor de um ponto. Agora a questão já vai dar para a gente 2 pontos. Então se der 2 pontos e precisar que a gente descubra a equação da reta, gente, outra coisa muito importante, a equação da reta ela tem que vir nesse modelinho aqui, ó. O que é que tem de diferente? Que ela inicia por AX mais BY mais C igual a 0, onde A, B e C são coeficientes, ou seja, são números que vão aparecer aqui no lugar dessas letras, tá bem? Então vamos lá, nós temos então dois pontos, o ponto A que é 1 e 2 e o ponto B que é 3 e 8, tá? Pertencentes à equação da reta. Descobriremos o ponto genérico C, que tem coordenadas. Mesma coisa, a gente já sabe que todo ponto ele tem que ter duas coordenadas, o valor de x e o valor de y. Então, para descobrir o valor de x e o valor de y, ou melhor, montá-los na equação, a gente vai aplicar a regrinha da determinante, né? Determinante é matriz, através da regra de Sarri. E como que diz essa regra de Sarri? É uma matriz de ordem 3, né? Matriz quadrada de ordem 3, então eu tenho 3 linhas e 3 colunas, onde minha primeira coluna é composta apenas por valores de x, tá? Ou seja, aqueles que aparecem primeiro na informação do parêntese. E a segunda coluna são os valores de y, tá? Que é a segunda informação. Como a gente precisa de um ponto genérico, ou seja, ainda não sei o valor dele, então vou colocar aqui letras para identificar. Eu vou identificar como x e y, tá? Então, x e y logo aqui no comecinho. E para calcular? Para calcular agora a gente vai substituir. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, na primeira coluna só valores de x, na segunda só de y e na terceira de 1, né? Como anteriormente apareceu. O x e o y são os valores que eu preciso, então continua x e y. No ponto A eu tinha x valendo 1, número 1 valendo 1 e y valendo 2. Então eu vou substituir, sai o xa, entra 1, sai o ya, entra 2. Vou fazer a mesma coisa com xb e yb. Sai yb, entra o número 3, que está lá no parêntese, né? Sai o yb e entra o número 8. Okay? Como que a gente faz para desenvolver a equaçãozinha de Sarri? A gente vai repetir a primeira e a segunda coluna. Então, até aqui está tudo na boa, do mesmo jeitinho que estava aqui. Mas eu vou pegar e repetir a primeira e a segunda coluna após as três que já tem nosso determinante. E repete quais colunas? Sempre a primeira e a segunda. Tá bom? E a gente vai marcar a diagonal principal. O que é a diagonal principal? É quando você começa da esquerda do lado de cima e multiplica cruzado, né? Não é multiplicação do lado do outro. Multiplica cruzado, né? Na diagonal. Então, x vezes 2 vezes 1. X vezes 2, 2x vezes 1, continua 2x. Y vezes 1, y. Y vezes 3, 3y. Mais 3y. Tá? Positivo. 1 vezes 1 vezes 8, 8. Então, continua positivo. Agora, nós temos outras três diagonais, essas vermelhinhas, que são as diagonais secundárias. Então, a gente vai fazer o quê? Mesma coisa, multiplica cruzado. Y vezes 1, y vezes 1, continua y. Detalhe, o resultado aqui dessa coluninha, dessa diagonal, vai ser y. Como é diagonal secundária, eu troco o sinal. Então, o que era mais y, eu escrevo menos y. Então, isso é muito importante, pessoal. Na segunda diagonal, eu vou ter x vezes 1, x. X vezes 8, menos 8, ou melhor, x vezes 8, 8x.
O resultado foi positivo. Só que para escrever aqui eu tenho que inverter o sinal. Então o resultado, se fosse negativo, eu escreveria positivo. Como aqui o resultado foi positivo, eu escrevo negativo. Então menos 8x. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Também é diagonal secundária. Não vou escrever o 6, e sim o menos 6, porque eu tenho que inverter o sinal. E agora a gente vai olhar quem são semelhantes. Então 2x é semelhante a menos 8x, 3y é semelhante a menos y. E fazendo as operações, nós vamos encontrar menos 6x mais 2y mais 2 é igual a 0. Pessoal, é possível também a gente encontrar a nossa equação da reta usando apenas um gráfico. Então, tomando as informações que o gráfico traz. O nosso gráfico ele tem o eixo x, que é esse deitado, a abscissa, e o eixo y, que é a ordenada, esse em pé. Tá? E a nossa reta é essa aqui. A reta R é essa retinha aqui. Ó. Tá? Se você observar bem, a reta ela passa, tem alguns pontos marcados aqui na reta, melhor dizendo, né? Esse ponto eu precisei do 2 e do 3. Esse ponto aqui eu precisei do 6 e do 7. Certo? Então a ligação de x, 6, y, 7 marca esse pontinho. A ligação de x2, y, 3 marca nesse pontinho. Tá? Então a gente já sabe que esse primeiro ponto tem coordenada 2 e 3. Aqui, ó, desconsiderar aqui. Primeiro é o 2 e depois o 3, tá bem? Esse aqui está correto, o segundo ponto. 6 primeiro, depois o 7, tá? Vou até fazer aqui essa correçãozinha. Aqui, na verdade, não é o 3 primeiro. Primeiro vem o número 2, tá? Por que é o número 2? Porque é o 2 que está no eixo x. Então, o primeiro valor é x. E o segundo valor é 3. Então, esse 2 não serve. E aqui é o número 3. Ok? Vamos lá, então. Próximo. É só colocar os valores, né? A gente não tinha os 2 pontos. Então, vou voltar aqui de novo. Ó. Nós não tínhamos o valor do primeiro ponto e do segundo ponto. Então, agora é só jogar lá no princípiozinho de Sarri. Ou seja, na regrinha, aplicar a regrinha de Sarri. Então, na primeira coluna, só os valores de x. Na segunda, os de y. E na terceira, 1. Ok? Então, repete a primeira e repete a segunda. E vai fazer aquela multiplicação cruzada que eu disse. Diagonal principal mantém o sinal. Então, diagonal principal mantém o sinal. E de onde é? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. E diagonal secundária, da direita para a esquerda. Multiplica, só que no final tem que trocar os sinais. Perfeito. Então, agora aqui no final a gente tem menos 5x mais 3y mais 9 igual a 0. Tá bem? Então, isso aqui é essa grandona, depois da gente fazer a simplificação. Tá? Quem for semelhante, a gente junta, ou diminui, se for o caso. Então, a equação geral da reta é menos 5x mais 3y mais 9 igual a 0. Sempre nessa organização. Algum valor x mais algum valor e depois o y, depois mais algum outro valor que é só em número, tá bom? Fechou então, essa aqui, com essa encerra o nosso segundo vídeo, beleza?